Podcast Curso de Administração do Centro Universitário FUNORTE. Hoje vamos conversar sobre o tema Administração e Superação, com o professor Rodrigo Barbosa, no FastCast, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. Muito bem, pessoal, eu sou Fred Silva em mais um podcast aqui do Centro Universitário FUNORTE e eu recebo o professor Rodrigo Barbosa, ele que é professor do curso de administração do Centro Universitário FUNORTE. Professor Rodrigo, é um prazer ter o senhor aqui conosco nesse podcast e eu já quero mandar para a sua primeira pergunta, ok? Professor, como a administração pode influenciar positivamente o nosso contexto atual? É uma honra estar com você aqui, Fred, compartilhando esse momento, de reflexões, envolvimento com todos os ouvintes. Obrigado, Fred. Ser melhor juntos, pelo planeta e pelas pessoas. Os Jogos em Tóquio permitiram várias reflexões, através dos olhares, da vontade, da leveza e principalmente da diversão e alegria dos competidores. Esse conjunto de sentimentos sensibilizou os profissionais da imprensa, que por sua vez conseguiram transmitir facilmente a todos nós telespectadores. Fred, sentimentos de alegria, como a do jovem tunisiano de 18 anos, ouro na natação, onde ele afirmou: "Eu simplesmente nadei". Ou da diversão da menina Raíssa com as suas dancinhas em cada etapa de classificação no skate: "Eu estou só me divertindo", afirmou a fadinha. O ouro do Ítalo no surf: "Eu queria que a minha avó estivesse viva para ver aonde eu cheguei". Olha só, Fred. A estrela da ginástica, Rebeca Andrade, depois de 3 cirurgias no joelho, entrou para a história do esporte brasileiro com as suas conquistas. Histórias de superação de diversos atletas, mas todos, Fred, na leveza de suas conquistas, compartilhando relatos de suas caminhadas e dificuldades, tendo sempre como base de sustentação a família e a fé. Sustentação essa que permitiu à ginasta norte-americana Simone Biles abandonar as principais competições por reconhecer que estava com seu emocional abalado. "Eu não estava lá", afirmou ela à imprensa, e ao ter essa sensibilidade e reconhecer o quadro emocional em que ela estava, não a tornou melhor e nem pior. Simplesmente reconheceu e pediu socorro. Então, se você analisar, Fred, nesse sentido, é preciso pensar o esporte como importante vetor de identidades a partir das relações que estabelece entre conformações corporais e subjetivas. Seu alcance não se esgota naqueles que o praticam, mas atinge aqueles que o apreciam e o consomem. Em um evento que exibe corpos tão disciplinados, atletas mulheres têm rompido com a expectativa dos lugares que poderiam ocupar, desafiando preconceitos de toda ordem. Professor, essa superação pode ser potencializada pelo conhecimento dos conceitos administrativos? Fred, em plena pandemia, as relações sociais e trabalhistas foram reconfiguradas. A comunicação física se tornou escassa e foi potencializada para virtual. Fred, a famosa parada para os cafezinhos nas instituições empresariais, os almoços de família aos finais de semana foram transformados em chamadas de vídeo, lives e home office. Portanto, em pleno momento de insegurança mundial pela disseminação do Covid-19, esses atletas, com diversas vitórias, Fred, de superação, transmitiram para o mundo inteiro que as dificuldades existem, mas devemos cuidar de si e do outro. Assim como foi na seleção brasileira de vôlei feminino. A união, a dedicação daquelas meninas trabalhando no coletivo, sempre respeitando uma às outras. Encantaram o mundo com a sua alegria de viver.
E não para por aí não, Fred. A expressão facial, o brilho dos olhos de cada competidor, foi possível observar a concentração e a vontade de superar os seus objetivos. Em meio a tantas notícias de vítimas no mundo, em meio a protocolos, existe uma grandiosa esperança que parte de cada indivíduo. A vontade, a força, o cuidar de si para compartilhar o cuidado com o outro. As Olimpíadas permitiu essa reflexão da humanização, do reconhecimento e valor de cada indivíduo, assim como deve ser nas famílias, nas empresas e nas relações sociais. Fred, ouvintes, se cada um fizer o seu melhor, começando por você que está ouvindo, então não tenha dúvidas que o resultado no coletivo será de vitórias, assim como foram nesses jogos. É o que estamos precisando, do seu melhor, do melhor de cada um de vocês, para vencermos. Portanto, ser melhor, juntos, pelo planeta e pelas pessoas. Um abraço a todos, obrigado Fred, obrigado FUNORTE por essa oportunidade. Nossa, que brilhante explicação que o senhor trouxe aqui nesse podcast a respeito aí dos Jogos Olímpicos, viu? Eu não tinha parado para pensar, para perceber esse ponto de vista extraordinário. Muito obrigado pela participação do senhor e obrigado a você que acompanha sempre esses podcasts. Tem muito podcast legal aqui nessa plataforma, viu? Ouça todos e compartilhe. Um abraço e até mais. Gostou da nossa conversa de hoje? Continue ligado e bem informado com a nova série de podcast do Centro Universitário FUNORTE. FastCast, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. Aqui todo mundo pode estudar.